Boa noite, gente. Vamos chegando. Começando aqui mais um aulão super especial aqui da Arquitetura e Organização. Um aulão cheio de conteúdo e, e é um conteúdo especial aqui para vocês. Vamos chegando. Oi, Clá. Vamos chegando, esperar o pessoal um pouquinho o pessoal chegar aqui. Bom, é um conteúdo super legal para quem não sabe. O aulão de hoje nós vamos falar sobre desorganização crônica. Você tem alguém na família que é aquela pessoa super bagunceira e você gera até algum estresse, você não sabe como lidar, ou até para você entender qual é o grau aí da desordem dessa pessoa. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é esse, é bem interessante. Mas antes, eu tenho um recadinho para dar para vocês, bem rapidinho e muito, muito importante, que é o seguinte, tá vendo esse formato aulão? Tá todo mundo cansado de live, né, gente? Então, eu criei esses aulões que é realmente para... Eu falo, se eu estou aqui à disposição, dando meu tempo para vocês, né? E vocês estão aqui assistindo, eu acho que a gente tem que ter muito conteúdo, aprender e levar alguma coisa para nossa vida. Então, vão ser formatos de aulões mesmo, de ensinar passo a passo, que nem no caso de hoje a gente vai saber aprender a identificar, como lidar, o que fazer nessa situação. Então a gente vai seguir uma sequência, bem aula mesmo, bem explicativa e cheio de conteúdo. Então, a partir de amanhã nós vamos começar uma semana, que é uma semana numa imersão de organização. O nome dela é Semana Casa Viva e Organizada, porque eu sempre falo que não adianta também ter uma casa organizada e ela não ser viva, ela não ser harmonizada, ela não ser um lugar gostoso de ficar. Então, e essa semana a gente vai fazer vários aulões para ensinar passo a passo como você deixar a sua casa organizada. Amanhã, às 21h30, é o primeiro aulão dessa série, que vai começar, que o tema é por onde começar. Exatamente, se você decidiu se tornar uma pessoa organizada, amanhã o primeiro passo eu vou ensinar todos os passos que você precisa fazer, tudo que você precisa seguir para startar aí essa jornada, tá? Então vai até dia 8, todos os dias nós vamos ter conteúdos aqui no formato de aulões. Bom, gente, essa era o meu recadinho, muito importante. Ah, tem mais um. É o seguinte, quem resolver se comprometer e criar e fazer parte dessa semana da Casa Organizada, Casa Viva Organizada, eu vou pedir para se cadastrar, para se inscrever no link que está aqui na descrição da bio. Por quê? Eu vou sortear um acesso exclusivo ao 7º Congresso Internacional de Personal Organizer, tá? Então, esse congresso, ele é pago, gente. Só que eu vou sortear para vocês uma entrada, um acesso para quem realmente estiver comprometido em se tornar uma pessoa mais organizada, poder conhecer esse mundo. Então, esse congresso, a gente tem gente do mundo inteiro falando, profissionais do mundo inteiro, todas as novidades, todos os novos produtos que estão aí. Então, cadastre-se, só que só vai poder participar, concorrer, quem tiver feito o cadastro, tá bom? Tá na link aqui da bio, do perfil da Arquitetura e Organização. Bom, recadinhos dados e agora eu vou chamar minha convidada. Ela é uma fofa e especialista em desorganização crônica. É uma especialização dentro da profissão aí de personal organizer. Deixa eu chamar aqui minha convidada. A Yolanda está chegando. E ela tem muita bagagem, muito conhecimento sobre essa... Ela chegou. Sobre esse tema. Oi, Yolanda! Oi, tá boa? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Ótimo, prazer em revê-la aqui no Instagram, né? Que bom, depois de algum tempinho, já mais de Algum um ano, né? tempinho. Vai dar um ano já, menina. Você vê só? É, o ano passou rápido, né? Daqui a pouco já Passou é muito final de rápido. ano.
A gente já tá na decoração de Natal já. Uau! Não é? Pois é, gente. Então essa aqui é a Yolanda. Eu vou pedir para ela, como a gente tem um tempo curto, pro tanto de coisa que a gente quer passar para vocês, a gente já vai entrar assim no conteúdo. Como eu disse, isso é um aulão. Eu vou pedir para ela se apresentar, falar um pouco dela, para vocês entenderem como ela chegou até aqui, né? Como ela se especializou nesse assunto de desorganização crônica. Ok, obrigada. Obrigada aí pelo convite. Quando eu li na arte aulão, eu falei assim, poxa vida, né? Eu levei ao pé da letra e preparei mesmo uma aula, né? Fiz até um roteirinho aqui para seguir, para não deixar nenhum item de lado. Agradeço as pessoas que estão aqui na sala, já acompanhando a gente, aquelas que ainda vão entrar. E é sempre bom, né? A gente está passando o conteúdo, passando a nossa forma de trabalho. Eu fiz a qualificação de Personal Organizer em 2013 e há 5 anos o meu foco é no atendimento às pessoas cronicamente desorganizadas, até então. E eu não vou me estender falando sobre o meu currículo, tá? Eu acho que assim, claro que para mim é importante, mas quem quiser saber um pouco mais da minha trajetória, do meu trabalho, como as atividades que eu faço, tem o meu site, que é o meorganiza.com.br, lá tem toda a descrição e vai ser um prazer receber vocês lá também, tá? Falar sobre desorganização crônica é um assunto delicado e importante. Sim. Né? Principalmente nesse tempo, nesses meses que a gente está em afastamento social, que as pessoas precisaram se readaptar a uma nova realidade, mudanças de hábitos, as famílias começaram a ficar mais dentro de casa, e com isso a atividade doméstica começou a ter um peso que não tinha antes, porque enquanto você está fora, né, fica várias horas fora de casa, e, você não percebe esse movimento, né? Até pode ficar meio confuso, mas no final de semana coloca-se tudo em ordem, enfim. Mas quando você passa, né, a conviver com outras pessoas na casa, com crianças pequenas, e dividindo espaços que normalmente são restritos, né, e às vezes até só um computador na casa, então significa um estresse muito alto. Né? Então, conversando com pessoas conhecidas e mesmo clientes, quem estava desorganizado ficou mais desorganizado. Exato. E as pessoas que tinham um controle razoável de sua organização começaram a se desorganizar, tá? Mas isso não é o fim do mundo, essa situação vai passar, claro, vai ter um momento que as coisas vão caminhando. Acredito sim que muitas das novas atividades e a mudança de hábito que houve vão permanecer, as pessoas tomaram consciência do quanto precisam mudar as coisas. Acho que tudo tem a sua razão de ser, né? E a organização, ela vai voltando aos poucos à normalidade, tá? A forma como nós organizamos nossa casa, ela pode dizer muito sobre como nos sentimos, tá? Como pensamos e como atuamos no mundo. A casa é o espaço no qual nos sentimos protegidos das ameaças externas. A noção de refúgio da casa remonta à própria história da nossa evolução como espécie. O homem da caverna, ele saía à caça, ele armazenava a carne para o seu sustento, as peles para poder proteger do frio intenso em algumas regiões, e a própria caverna os protegia do predador. Tá? O abrigo, assim, né? Então, assim, a nossa casa, então, ela, trazendo para a nossa atualidade, ela tem mais ou menos essa função. E seria quase um espelho da percepção que temos de nós e do mundo, num determinado momento de nossa vida. Tá? Então, na internet agora, a bola da vez é falar sobre as diferenças entre organização e arrumação. Tá? Então, assim, para a questão de desordem, uma pessoa que está desorganizada, nem sempre, né, essa diferença fica muito clara, né, e nem sempre ela precisa, né, de ter alguma coisa extremamente organizada. O arrumada está de bom tamanho muitas vezes. Só né? ter o controle, né? Isso, assim, então eu quero, assim, com essa ideia, eu quero falar um pouquinho sobre as diferenças que tem numa casa organizada e uma casa desorganizada. Na casa organizada, que as pessoas, tá, tem um sistema,
tá? E que funciona para todos, né? Então, cada coisa tem um seu lugar, né? Quando as pessoas usam um objeto, elas voltam esse objeto para o lugar de onde tiraram e funciona com praticidade e não causa estresse, tá? E eu sempre digo que a organização, ela traz benefícios em 5 áreas. O tempo, porque você acha o que procura mais rapidamente. Economia, porque você não compra produtos a mais do que precisa. O espaço, porque a utilização dos objetos deixa tudo mais prático e visível. A qualidade de vida, porque há a diminuição do estresse. E, principalmente, o prazer de aproveitar a vida como deve ser aproveitada. Né? E o que acontece no ambiente desorganizado? Tá? Não existe uma funcionalidade, não existe um sistema. As coisas são guardadas sem critério, as pessoas vêm do supermercado, colocam as coisas em qualquer lugar, demoram para guardar, às vezes levam dias, né? E aquilo vai, junta com compras da outra semana, as roupas ficam tiradas do armário, penduradas na porta, penduradas no banheiro, enfim. Não existe um sistema e acaba causando conflito entre os familiares, tá? E a pessoa começa a ter falta de qualidade de vida mesmo, tá? E qual é o custo dessa desorganização? É a perda do tempo, procurando as coisas, perde o dinheiro porque compra aquilo que já tem em casa, porque não fez uma lista quando saiu de casa, o espaço fica limitado por conta do excesso de coisas que tem, o estresse prejudica o relacionamento entre as pessoas que moram juntas e a produtividade fica comprometida. Tá? Então, não é o final do mundo. Então, aqui eu já quero começar dando umas dicas de por onde começar. Né? Como é que a gente pode começar a evitar que a gente se desorganize. Tá? Se a gente está desorganizado, também existe pequenas soluções, quando não é um caso extremo. Então, por onde começar? Primeiro, reconhecer o nível de desorganização que você está. É fazer uma análise. Não, que nível que eu estou? Eu estou pouco desorganizado, muito desorganizado, e aceitar isso. Olha, eu me desorganizei. Então, você conhece exatamente aonde é a tua dor, tá? O segundo passo é você identificar quais aspectos pessoais que levaram você à desorganização. E o terceiro é desenvolver estratégias para essa mudança de comportamento. Tá? Então, assim, você vai saber, vai entender aquilo que funciona para você. Né? Então, isso já é uma boa análise para poder estar começando a se organizar. E as pequenas ações para iniciar a organização, eu sempre sugiro, escolha uma parte da casa que você quer organizar. Não se preocupe em organizar tudo de uma vez, tirar tudo do armário, não, isso não vai funcionar. Eu tenho uma cliente que uma vez ela leu o livro da Marie Kondo e ela tirou tudo, colocou tudo na sala, ficou 6 meses. Tá? Exatamente. Então, assim, ficou tudo como era antes. Ela entulhou nos armários, falou, não, gente, não consigo, não adianta, não consigo me decidir o que eu quero, o que eu não quero, então volta para o armário. Então, assim... Até piora a situação, na verdade, né? Sim, sim, muitos métodos não funcionam, tá? Então, o que é importante? Que seja uma gaveta. Tá? Então, escolha uma gaveta onde as coisas estão todas juntas, misturadas. Bom, e aí determine um tempo, tá? Para você poder estar fazendo essa atividade. Pode ser de 5 a 30 minutos, diariamente. Pode ser 5 minutos. E se você fizer as contas numa semana, 5 minutos por dia, são 30 minutos até sábado. E domingo é folga. Tá? Então, 30 minutos, eu como profissional de organização, e você também sabe disso, dá para fazer muita coisa. Dá para organizar muita coisa. Tá? Então, são 30 minutos produtivos. Mas, assim, precisa ter a disciplina, tá? E o compromisso de realmente querer deixar 5 minutos do tempo para poder fazer aquela atividade. Tá? E 5 minutos, sabe, não é muita coisa. E só complementando, eu acredito assim, essa questão de que todo mundo tira de tudo do lugar e tenta organizar tudo de uma vez, isso causa muita frustração. É melhor sempre começar, eu sempre falo também de uma gaveta, por dia, se dedique àquilo e faça, porque quando também a gente completa a tarefa, parece que dá mais ânimo para a gente voltar no outro dia e continuar. Quando você não finaliza...
quando você não finaliza aquela etapa, você bloqueia, você trava, você não sai do lugar, né? Acaba desistindo, tá? Então, assim, realmente é importante você começar a ver resultados. Tanto que quando eu faço atendimento, tá? Eu pergunto para a pessoa qual é o lugar mais fácil que você não tem problema. Não é o lugar que te incomoda, e sim o lugar mais fácil. Aquele que você não vai fazer tanta diferença se você não organizar, tá? Normalmente é o banheiro, tá? Sim, Normalmente é o banheiro, tá? Ou a cozinha. Essa cozinha, né? Mas o banheiro. Então, vamos lá. Então, a gente começa por uma parte do armário e a pessoa vê o resultado. Tá? E ela fica super animada, e aí com vontade de fazer novamente, né? Teve uma cliente que ela tinha muita roupa, né? E eu falei, assim, eu fiz um atendimento virtual. Eu falei assim, então faz o seguinte, você já separa aquelas roupas que servem você, vai experimentando, né? Tenha esse cuidado de experimentar, você está com tempo, faça isso, e se não servir, se você achar que não precisa, deixa de lado, doa, vai ter muita gente precisando, tá? Ela fez isso, e aí depois eu estive lá presencialmente depois, e peguei uma parte pequenininha do armário, né? E ela tinha alguns cabides iguais, porque eu não pedi para comprar organizador, nem cabide, porque o pessoal acaba não tendo poder aquisitivo para isso. E eu organizei com os cabides parecidos que ela tinha, tá? Nossa, ela ficou tão feliz, né? Então, assim, você vê que pequenas coisas, tá? Para quem está desorganizado, tem, assim, uma importância muito grande, tá? Então, é sim. importante, assim, quando você decidiu o espaço que você vai organizar e o tempo que você vai se dedicar a essa tarefa, siga 3 passos. O primeiro é a separação. Separa aquilo que vai ficar, aquilo que não vai ficar, que você pode doar, que vai para conserto, que vai para lavar, enfim. Depois, categorize, né? Coloque por setor, então, calças com calças, blusas com blusas, e depois a organização em si. Né? Então, assim, Sim. seguindo esses 3 passos, você tem pequenas organizações e você pode demorar um pouquinho? Pode, mas aos pouquinhos, é claro que você vai usar aquilo vai sair do lugar, vai ter assim, um círculo normal, né? Quer dizer, a Sim, gente se desorganiza o tempo inteiro, porque a casa é dinâmica. Então, eu falo, gente, exatamente. a casa é loja, né? Porque o pessoal vê muito fotos lindas, maravilhosas, mas que não vai funcionar Não vai para a funcionar. pessoa que está. Então ela se frustra, porque ela acha que não, a minha casa poderia ser assim. Eu falei, não, a tua realidade não é essa. Eu falei assim, aqui tem movimento, tem outras pessoas morando, tem criança pequena, tá? Brinquedos vão ficar espalhados, não é assim. Vamos começar a ensinar as crianças a se organizarem. Cada um guarda, espalhou o brinquedo, guarda seu brinquedo, né? Então, não deixando essa carga normalmente para a mulher, né? Então, ainda, eu Exatamente. a questão da pandemia, acredito que a divisão das tarefas não ficou justa, né? Porque as mulheres continuaram ainda tendo que trabalhar de casa e assumindo toda a responsabilidade também, tá? E quando pede para fazer tarefas, que eu falei, é importante você fazer uma negociação. Olha, todos vão ter uma tarefa a fazer, né? Então, assim, Sim, essas dicas eu queria passar. Fale. não, pode falar, pode falar. Eu queria passar essas dicas para assim, poder dar um gás, né, para o pessoal se animar e poder estar Pessoa se pegando localizar. a gaveta amanhã, tá? Bom, então a gente assim, tinha umas perguntas, né, que você ia Isso. trazer para mim. Só querendo trazer mais um parênteses aqui com relação à questão da organização e da casa com vida. É isso que eu falo, a casa tem vida, gente, né? Então, e você tem que aceitar isso. Não adianta você achar que a sua casa vai ser aquela foto de revista, porque não vai ser. Dá para ser, na verdade, você tem que entender que aquele problema existe e achar uma solução para ele. Brinquedos de criança, tudo. Como é que você vai tirar brinquedo de criança de uma casa com criança? Você não tira. Você não tira da sala, você não tira de lugar nenhum. Na verdade, você consegue achar uma solução para que aquilo não fique espalhado sempre e de forma com que você ensine o seu filho, que é o principal, a ser uma pessoa Claro. organizada no futuro. Então, assim, com pequenas tarefas, com pequenas soluções. Você nunca vai ensinar seu filho pequeno a colocar em cor, não sabe? Essas coisinhas recentes. Tem pessoas que acham que tem que ser assim, né? E não é isso. A questão da Né, é organização é o que elas outra. porque a criança ela tem o poder de decisão. Você sabe que eu tive alguns clientes crianças, né? Então, a mãe me chamou para poder organizar os brinquedos. E teria que fazer uma triagem,
né? E eu falei, não, então a criança vai participar do processo, tá? Foi ótimo. Olha, fiquei muito feliz porque a própria criança, eu expliquei que eu colocaria os brinquedos, né, pequenos, maiores, em caixas, transparentes. Ele se animou e falou, ó, você vai desenhar, porque ele não sabia escrever ainda, né? Você vai desenhar o que tem em cada caixa. Ele ficou tão animado que ele participou o tempo inteiro do processo. Foram 3 dias, que tinha muito brinquedo. Ele se desfez de muitos brinquedos, ele foi selecionando, tá? Então, eu dizia assim, ó, então você vê agora esses brinquedos aqui, tá? E eu comprei 3 caixinhas coloridas, né? Usando o recurso da Santa Ajuda, que é a vermelha, a verde Sim. e a amarela. Aí falei para ele, expliquei, ó, o que é para doação. Eu achei uma graça. Quando era para doar, ele falou, não, isso é para doação. Né? E ficou muito feliz. Então, assim, a criança gosta de participar. Quando você incentiva, Eles ela adoram. participa. Então, assim, e teve o espaço dele, tanto que passou-se um ano, eles mudaram de casa, e aí a mãe falou assim, olha, meu filho, ele quer que você venha novamente ajudar a organizar os brinquedos dele. Eu achei ótimo, Você tá? vê? Então, Ai, assim, que a criança fofo. tem essa questão, pode ser claro que tem a tendência, a criança que é mais ou menos organizada, tá? Mas ajuda bastante. A gente vai colocando isso na cabecinha deles. Sim, e o efeito que tem, não, qualquer ser humano gosta, uma coisa. E quem passou por essa experiência é muito legal, realmente. Recentemente eu fiz um pós-mudança e a criança também fazia, só que um pós-mudança depois de 2, 3 semanas que já estavam lá. E aí a criança estava estudando homeschooling na sala, e tá aquela bagunça, aquela coisa, a menina, né? E aí eu organizei primeiro o quarto dela. Chamei ela participou, tal, 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 tudo mais. No final, ela falou assim: eu tô muito feliz, eu não quero sair do meu quarto. Gente, é tão bonito. Ela tem 9 anos. E aí no outro dia, a gente voltou lá, ela estava estudando no quarto, sozinha, no andar de cima, porque não, agora aqui é o meu quarto, eu quero estudar aqui, ficar aqui. Ela abandonou, entendeu? Olha como o ambiente Yeah. muda, entendeu? Ela não Sim, quer mais sair do quarto. A mãe dela falou assim pra mim, ela falou, Camila, ela não quer mais sair do quarto, ela só quer estudar aqui, ela pegou as coisas dela, ela já veio pra cá. Então, olha, né? porque nunca é dela, né? Então, com todo o mérito, né? Isso é importante. Exatamente. Bacana, bacana. Bom, mas aí Tá? voltando pro aulão, que senão a gente sai do assunto. Tá. Eu quero fazer, assim, a primeira pergunta. Então, o que faz com que uma pessoa se desorganize? O que acontece aí que a pessoa perde esse controle? Tá. Existem muitas situações porque a pessoa se desorganiza, tá? Primeiro, ela pode ter falta de espaço. Mudou de uma casa muito grande, não se desfez dos pertences e foi para um espaço menor. Aí você deixa as caixas, porque você vai no momento fazer a triagem, não fez a triagem antes, né? Vai naquele momento que você tiver tempo e as caixas vão ficando, passa o tempo, você nunca chega o momento e acaba se desorganizando por conta disso, porque já não acha mais nada. Porque muitas coisas estão guardadas lá, mas como não cabia, então ela se desorganiza. Outra situação é a falta de habilidade, ela não foi treinada, né? Então, na casa, tinha pessoas que faziam a organização, e ela nunca participou e nunca fez nada e não aprendeu a se organizar. Existem crenças limitantes que a pessoa fala, não, eu não sei, eu não sou capaz, eu não consigo, não vou fazer, e isso impede que ela possa estar se organizando também. O estilo de vida, tem pessoas que não ligam, que ela foi acostumada num ambiente em desordem, e para ela tudo bem. Né? Existem questões psicológicas, né, que pode ser a depressão, a ansiedade, a frustração, neurológicas também, um acidente vascular que tenha, né, ela acaba perdendo, né, a cognição, enfim. E as dificuldades físicas, né, de repente ela perdeu a mobilidade, né, e passa a não conseguir se organizar mais, e o próprio envelhecimento, né, que a É. pessoa acaba tendo problemas de memória, não lembra onde coloca as coisas e se desorganiza dessa forma. Tá? E as mudanças voluntárias, né? Essas mudanças voluntárias são uma mudança de casa, como eu já falei antes, o nascimento de um filho, um casamento, uma mudança de emprego. Então, isso faz com que a pessoa, no primeiro momento, ela se desorganize. Tá? Então, Sim. são essas algumas das
das causas que pode As desorganizar uma principais pessoa. causas, né? Que ela Isso. faz ela perder esse controle aí. E aí, eu queria que você falasse agora um pouco quais são as características de uma pessoa desorganizada. Porque eu vejo muito assim, quando a gente vai, quando eu vou organizar, gente, não botei, peraí, só colocar no silencioso aqui. Quando eu vou organizar uma casa, alguma coisa, às vezes as pessoas falam assim, eu sou muito bagunceira, não liga pra isso, né? Faz parte do nosso dia. Mas às vezes ela nem é. Mas ela acha que ela é, né? Porque é aquela coisa, não, você tem o controle, você busca algo melhor. Ou tem aquela pessoa que nem tem vergonha, de que abre e fala, é assim, né? Tá. Não, E isso acontece. realmente, aqui tá mais ou menos, e nem tá mais ou menos. Então, eu percebi que às vezes a pessoa, ela perde um pouco aí a noção. Ou a pessoa fala assim, a minha mãe é acumuladora, a minha mãe é muito desorganizada. Calma, não é isso. Sabendo, então, qual que são as características, assim, principal para você falar, olha, essa pessoa sofre de desorganização? Tá. Você falou um pouquinho assim de algumas questões psicológicas, que é o perfeccionismo, tá? Porque a pessoa ela precisa ter a organização perfeita. E como ela não consegue, então ela se frustra e o perfeccionismo atrapalha, né? Porque de tanto ela querer que aquilo fique do jeito que ela imaginou, né? E nem sempre é possível, ela acaba se desorganizando porque ela não vai fazer. Então vai protelando, vai postergando, enfim, tá? As características principais são quando a pessoa começa a acumular muitos objetos além da necessidade que ela tem, tá? Ela tem dificuldade em se desfazer desses objetos. Outra característica ela tem um grande leque de interesses. Então, normalmente, as pessoas que estão desorganizadas, elas são muito criativas. Então, elas têm, assim, ideias, né? E elas se focam naquelas ideias. Então, assim, a questão da organização acaba não tendo importância. Elas não ligam, não é o foco onde elas estão, né? Então, elas acabam começando um projeto, guardam o material porque acham que vão fazer um outro projeto, não terminam aquele e começam outro, então assim, fica um círculo vicioso. Elas não terminam projeto algum, tá? E tudo fica inacabado, tá? Tá, Outra legal. característica, ela precisa de pistas visuais. Tá? Então, eu não sei se você acompanhou na Casa da Perla, no programa que apareceu, a Perla tinha isso, ela precisava de tudo visual. Tá? Tanto que ela tirou todas as portas da cozinha e dos quartos. Então não tinha uma porta sequer, porque ela Não precisava ver acompanhei. tudo. Era curioso, tá? Então, assim, isso a gente não reforçou no programa, mas dá para ver, tá? Então, nenhuma, na cozinha não tinha uma porta. Aí nós colocamos cortininhas, né? Porque ficava difícil para ela poder ter um lugar agradável, né? Ela até gostou da cortininha porque era fácil. Ela abria, deixava aberta, depois fechava, enfim. E a porta não, a porta você abre, você tem que fechar, né? E curioso que normalmente a pessoa que está desorganizada, ela precisa de pistas visuais para lembrar das tarefas que ela tem que fazer. Tá? Ela se distrai e perde a concentração muito facilmente também e gerencia mal o tempo. Então, assim, é uma roda viva, né? Então, ela não se concentra, ela perde horário, na empresa ela chega atrasada, ela não cumpre as tarefas, os relatórios que tem que entregar e acaba prejudicando até a própria equipe, né? Porque se ela faz parte, ela precisa fazer uma tarefa e ela atrasa, então prejudica na equipe e isso pode até perder o emprego por conta disso. Tá? Então, são algumas das características. Tá, legal. E aí a gente já falou um pouquinho, mas vamos falar agora sobre os impactos na vida dessa pessoa desorganizada, os impactos da desorganização. Tá. A pessoa que está desorganizada, ela tem consciência. A maioria das pessoas tem consciência da própria desorganização. Isso causa vergonha. Então, elas têm vergonha de admitir isso para as pessoas, tá? Tanto que você pode, muitas vezes, trabalha com uma pessoa que se veste muito bem, ela está sempre muito bem arrumada, e você não sabe como é que é a casa dela. E a casa dela pode ser uma casa com um acúmulo de coisas, muito desorganizada, tá? Mas ela esconde isso. E por ter vergonha, então, por que ela tem vergonha? Porque as pessoas pré-julgam, né? Porque você é preguiçosa, imagina que você não consegue organizar, qualquer pessoa faz. Então, para elas não receberem críticas, então existe um isolamento social.
tá? Elas acabam quebrando os vínculos sociais, tá? E se isolando de todos. O sentimento de vergonha que eu já falei, o comprometimento dos espaços que perdem a função. Então, uma mesa que tem na sala ficou com sacolas, caixas, roupas, papéis, perdeu, ela não tem mais aonde apoiar o prato de comida, por exemplo. Tá? E a maioria tem dificuldade financeira, porque gasta mais do que pode, não tem controle absoluto da situação financeira, e isso acaba impactando muito na qualidade de vida, e a pessoa ela perde o controle sobre a sua própria organização. Uma coisa também que eu queria só adicionar, que eu percebo muito, que são gerar doenças de ansiedade, de transtornos de ansiedade, porque uma pessoa que é muito desorganizada, ela também aumenta o nível de ansiedade, de estresse, de ansiedade. Então, se você já tem alguma coisa dessa natureza, ela contribui para aumentar. Então, a depressão... Sim, aí lógico, né? É verdade. Ela fica ansiosa porque ela não consegue. Eu já vou falar, então, não consegue. vou falar agora sobre a crônica, tá? Ah, porque sobre as emocionais, é o que mais a gente trabalha, tá? Então, assim, eu dei uma visão do que é a desorganização, mas vou aqui agora falar, a desorganização crônica é um termo, tá? Que ele não é diagnóstico, ele foi criado pela profissional de organização Judith Goldberg, é uma americana, e ela fundou o ICD. O ICD é um instituto americano que trata da desorganização crônica, tá? Então eles têm muitos cursos, eles certificam pessoas para poder fazer atendimento à desorganização crônica. Dentro da desorganização, tá, existem vários tipos, né, de desorganização. A gente falou de um geral, mas existe a desorganização regular. Tá? A desorganização regular é o cotidiano. É você quando levanta de manhã, a cama fica desarrumada, você vai para a cozinha fazer a sua refeição da manhã, os mantimentos, a louça fica na pia, enfim, aquela desorganização natural que em 5 minutos você consegue deixar tudo de volta no lugar, tá? Esse é o cotidiano. Existe a desorganização situacional, quando uma pessoa, ela... como eu já citei lá atrás, ela mudou de emprego, ela teve uma perda na família, houve um divórcio, tá? Então, assim, num primeiro momento, né, ela vai para uma situação nova, como nós. Por exemplo, as pessoas que todos nós, né, que vivenciamos este afastamento, a gente precisou se habilitar. Eu acredito que em alguns momentos, não só na vida física, mas o emocional, no trabalho, a gente se desorganizou, até achar o erro, né? Então, assim, isso é situacional, é por um curto período. A gente volta para depois, né, retrocede um pouco para depois retomar né? É isso aí. Isso, tá? Então, é um curto período. Aí você tem a desorganização de longa duração, que efetivamente é a desorganização crônica. Crônico por quê? Porque já vem há muito tempo, a própria palavra fala. Então já tem, ela pode ser desde a juventude, desde criança, como o gatilho foi um momento da vida dela. Tá? E ela sozinha, ela não consegue se organizar. Então, acaba tornando-se crônico. E esses prejuízos constantes, né, na qualidade de vida acabam afetando no trabalho, no relacionamento, na quebra de vínculos sociais, por conta da vergonha, medo de ser criticada. E ela tem um histórico de tentativas fracassadas. E a sensação de que isso vai perturbar a vida inteira dela. Tá? Então, essa é a característica da desorganização crônica. Dentro dessa desorganização crônica, existe a acumulação. Tá? Então, assim, uma pessoa pode estar desorganizada, mas não necessariamente acumular muita coisa. Que eu falei, ela pode se desorganizar porque perdeu um ente querido. Tá? E ela emocionalmente vai ficar ruim, vai deixar de fazer as coisas, tá? Mas ela não acumula coisas, tá? Então aí é uma questão mesmo de depressão que ela pode passar. Sim. Mas a acumulação, ela se caracteriza porque ela
normalmente é uma pessoa que acumula uma grande quantidade de coisas, de objetos, aparentemente sem valor, tá? E ela tem uma necessidade de guardar esses objetos e sofre muito se tiver que se desapegar deles. Tá? Então, essa é a característica principal de quem está em situação de acumulação. Tá? Eu uso esse termo, tá? Tem algumas pessoas falando em transtorno da acumulação. Pode acontecer de que a acumulação, né, a desorganização crônica, pode ter uma patologia envolvida, mas necessariamente não é o transtorno da Não acumulação. é. O transtorno da acumulação é uma patologia que tem que ser diagnosticada por um médico, tá? E a partir daí, um psicólogo fazendo terapia, medicamentoso. Então, assim, dificilmente nós, como profissionais de organização, atendemos uma pessoa em transtorno de acumulação. Então, eu falo muito da acumulação. Tá? Uma pessoa pode acumular vários objetos sem valor, porque ou muitas coisas, porque foi herança da família, muita gente assim, guarda, porque o avô, porque é do meu tataravô, então, e todo mundo, e todos os parentes vão lendo, ela não sabe dizer não, então ela vai recebendo, né, vai guardando, na hora que tem que tomar uma decisão para poder tirar aquilo da frente, porque já está ocupando todos os espaços, ela fica achando que ela se sente culpada, porque não, eu vou estar a memória da pessoa, como que eu posso me desfazer. Então, assim, esse vínculo forte, ela acaba substituindo, né, essa conexão com as pessoas para o objeto, tá? Então, Sim. assim, aí precisa entra muito a questão emocional e junto com a psicóloga é possível sensibilizar essa pessoa para diminuir a quantidade de coisas que ela tem. Tá? E aí é um trabalho até para tirar o acúmulo, né? E não é tanto porque, o primeiro olha, passo, né? Não, o primeiro passo não existem assim, situações que a gente vê muito na televisão, e não é só programa americano, estou dizendo aqui no Brasil acontece muito, que a televisão mostra, né, o lado ruim, né, o lado triste da história. Mas, na verdade, em São Paulo, pelo menos, mas tem em outros estados também, você tem as unidades básicas de atenção, elas fazem um trabalho muito forte, muito bom, por conta de um decreto de 2016, tá, que é o 57.750, o decreto, que a prefeitura instituiu um atendimento às pessoas em situação de acúmulo. Eles nunca dizem acumuladores e nem transtorno de acumulação. São pessoas em situação de acúmulo por quê? Você não sabe, primeiro, o nível de acúmulo. Segundo, em que situação essa pessoa está. Né? Quer dizer, o que existe por trás? Existe patologia? Existe algum problema familiar? Então, assim, elas tratam como situação de acúmulo sempre. Seja com acúmulo de inservíveis, que são objetos que não têm valor, né? Normalmente caixas vazias, papéis, seja com acúmulo de animais, né? E isso pode gerar um problema público, né, de saúde pública. Por isso que aí essas instituições entram e existe um trabalho de equipe com assistentes sociais, que é a primeira pessoa que vai visitar a pessoa. Como a casa ela particular e você não pode obrigar a pessoa a deixar você entrar, o assistente social, ele cria um vínculo de confiança para poder entrar na casa e tentar sensibilizar a pessoa para diminuir. Por quê? Porque houve uma denúncia. Né? Então, um vizinho, um parente, e aquilo já está tendo problema de saúde, de sanitário mesmo, né? Então, já tem algumas pragas urbanas que incomodam e pode prejudicar a saúde da própria pessoa, por em risco a vida dessa pessoa. Então, eles fazem, a primeira pessoa é assistente social, ela vai, analisa, faz um acompanhamento, indica para ir ao psicólogo, muitas vezes o psiquiatra também atende, o biólogo, porque ele vai analisar o ambiente. Então, é todo feito o processo. É um Até trabalho, o momento que o que a gente vê na televisão, né, que eles mostram e não contam a história, é o último recurso, tá? Existem, assim, muitos recursos, é uma lista de folha, de páginas, tá? Que eles usam para sensibilizar. Mas aí, quando a pessoa se recusa ou tem uma demência envolvida aí vem o Poder Judiciário, entra com mandado e entra na casa das pessoas e retira tudo. Mas o que acontece? Como eles vão na situação e não na causa, a pessoa volta a acumular tudo outra vez.
Tá? Então, assim, só no universo, nós como personal organizers, tá, nós podemos encontrar pessoas que têm apegos, não no nível extremo, porque nem temos a capacidade para isso, é preciso dessa Exato. equipe toda que eu te falei, mas a gente tem a capacidade de, exatamente, criar primeiro o vínculo de confiança com essa pessoa, para depois você trabalhar a sensibilização, tá? Então, Entendi. isso funciona, mas assim, requer muita paciência, muita escuta, porque a pessoa tem muita ligação com os objetos. Eles, na verdade, tem pessoas que dão até nome para os objetos, pra você ter ideia, né? Então, assim, Sim. e isso independe de classe social, tá? Não é a periferia, não. Em todas as classes sociais você tem pessoas com questão de acumulação, certo? Exatamente. Então, tem um resumo aí da desorientação Muito crônica legal. como, É né? sempre bom trocar conhecimento, né? Hoje, inclusive, eu fiz um stories disso. Como a gente aprende, né? Que nem eu não sabia dessa lei, eu Sempre. achei demais. Nossa, E é maravilhosa essa lei. É assim, são maravilhosa. tá? E assim, eles envolvem os familiares, tá? Tanto que às vezes eles têm familiares que não moram aqui neste estado, moram em outra região, eles contactam, porque eles envolvem o familiar, ele é Sim, responsável. tem que Se ser. a pessoa Aham. tem um transtorno, por exemplo, o familiar tem que ser responsável por ela, né? Claro, existem situações que não tem jeito mesmo, o pessoal só acompanha para não piorar, principalmente quando tem acúmulo de animais, tá? E assim, Sim. eu me envolvo porque eu faço parte das reuniões, que eles fazem mensais, agora estão sendo virtuais, e deu uma parada, agora que começou, está sendo espaçado, mas assim, é uma troca, né? Nós, eu e a psicóloga com quem eu faço parceria, ela ajuda com a parte de psicóloga e eu com o trabalho de personal organizer. Então, assim, e eles trocam conosco, né? É bem gostoso. Mas, assim, até o personal organizer chegar nessa rede, tem um caminho a Tem um ser caminho. percorrido. Não, Exatamente. porque eles precisam se conversar, né? Muitas vezes até é difícil ter o psicólogo atendendo, né? Sim. Que de lá uma personal organizer, né? Porque assim, o que nós vamos fazer é a última coisa. Primeiro vai ser trabalhado todo esse processo Toda a para depois base poder ali, atender. né? Então, até Exatamente. chegar na gente. As pessoas às vezes confundem isso. As Tá. pessoas falam, eu sou acumuladora, eu sou. Gente, calma, não tem nada a ver, né? Assim, acumulador é uma coisa muito Assim, séria, não é a assim. palavra, o rótulo, né, acumulador, ele já se tornou pejorativo, né? É, Então, normalmente você associa a uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não tem vergonha, uma pessoa não tem nada a desleixada. ver. Não, gente, é uma situação de acumulação porque houve, em algum momento, algo que foi o gatilho para essa pessoa ficar nessa condição. Ela não está assim porque ela quer, ela sofre por isso. E quem tem a acumulação extrema não percebe e ele não se vê como uma pessoa que acumula. É muito interessante isso. Ela não tem essa percepção. A mente tem uma outra forma de pensar. Tá? Então, assim, a gente querer que a pessoa pense como nós pensamos é muito difícil, porque tem muita coisa aí que precisa ser trabalhada. Né? Sim, sim. Então, por isso que, assim, eu sempre falo, gente, vamos usar a situação de acumulação, porque é um termo mais suave, né? Você não rotula a pessoa, você vai analisar, você vai conversar com ela para ver o que acontece de fato. Agora, quanto à desorganização, existem alguns primeiros sinais que a gente pode estar detectando se a gente tem um parente, uma Isso é pessoa importante. conhecida, ou um cliente até, tá? A pessoa, ela acaba não sendo funcional e nem no espaço funcional. Então, assim, ela se perde. Então, aquilo que eu expliquei lá atrás, ela não se foca, ela perde horário, tá? Então, isso já é uma dica de sinal de desorganização. A ansiedade, que você falou bastante, ela tem essa ansiedade porque ela quer, né, ser organizada, mas ela não consegue, ela tenta, tá? E existe um sofrimento tão grande, porque ela não sabe, ela não consegue achar o fio da meada, tá? E isso faz com que ela sofra por conta da ansiedade. E, normalmente, essas pessoas, elas falam algumas expressões, tipo, parece que eu nunca vou ter tempo para poder me organizar.
tá? Ou então, eu tô com vergonha, né, de receber gente em casa, nossa, todo mundo vai reparar na minha bagunça, eu não quero, né, não quero que ninguém me critique, não quero julgamento, tá? Também assim, tipo, eu sempre fui assim, vou ser assim sempre, e eu perco coisas o tempo todo, tá? Então, essas falas, elas já te dão um indício que a pessoa está nesse processo de desordem, né? Tem alguma coisa lá que precisa ser trabalhada. E eu me acho na minha bagunça? Pois então, eu me acho da minha gosto, na verdade, tá? Ai, É interessante essa questão, porque a pessoa tem um sistema, ela pode ser bagunceira, mas ela tem um sistema. Então, assim, normalmente, porque ela tem que ter pistas visuais, ela faz uma pilha de papéis. O que acontece? Se você vai lá, então quem vai à casa, né, vai lá e tira um dos papéis e põe do lado, ela já se perde. Ela fala assim, mas onde está o papel que eu deixei em cima, ou então na coluna do meio ali? Quem que mexeu nos papéis? Então, a pessoa que fala, eu me acho da minha bagunça, ela é bagunceira, mas ela tem um sistema. Tá? Então, ela assim, tem um sistema. é uma forma de. É a organização do jeito dela, né? Ela cria isso Ela só para fica poder. refém, né? Porque, na verdade, se ela morar sozinha, tudo bem, mas se ela viver em comunidade, já gera um pouco de atrito, né? É isso que às vezes as pessoas Gera, mas precisam se ela não se entender. importa, mas assim, se for estilo de vida dela, ela não vai se importar. Fala, gente, eu sou assim, acabou, né? Então, É, assim, as pessoas é que vão se incomodar, não ela não tá nem preocupada, né? Mas, claro, para justificar que ela tem, as coisas estão em desordem, é visível, né? é Mas tem um visível, né? sistema, tá? É por isso que Legal. eu falo que quando a gente faz uma análise de uma casa, que a pessoa quer um trabalho de organização, a gente precisa saber, analisar o que a pessoa, como é que é o estudador, tá? O que ela precisa, quais O que ela são busca, as né? necessidades. Exato, não é aquilo que nós imaginamos, né, Exatamente. que é pra gente, tá? Isso me lembra que quando eu fiz, só rapidamente falando, nossa, já passou esse tempo, gente? Rápido, né? Olha, só falando aqui, eu fiz fiquei um tempo morando na casa da minha filha, eu fiz a organização lá, né, a organização. Eu não estava qualificada como profissional na época. Eu arrumei lá a casa, né, porque não usava a palavra organização, e a minha filha assim, mãe, tá lindo, maravilhoso, só que assim, tá muito arrumadinho, eu não acho nada, sabe? Então assim, aprendi ali, naquele momento, que não, gente, peraí, você tem que observar o que a pessoa quer para funcionar para ela, né? Então assim, eu Exatamente. não... Tá para falar assim dos níveis, rapidamente, que existem níveis de De desorganização. desorganização. O próprio ICD, ele sinalizou 5 níveis, tá? Do mais baixo ao extremo, tá? O mais baixo é quando existe pouca desordem, o nível 2 é um alerta, então já começa a ter bastante desordem, o nível 3 é elevado, já começa a ter essas pragas urbanas, animais sinantrópicos, que são os roedores, os espaços começam a ficar comprometidos. No nível 4, já é bastante alta a desordem e os espaços perdem a função. Então, nenhum espaço é funcional, tá? Nem a sala deixa de ser sala, banheiro já começa a ter falta de água, falta de luz, e o extremo que esses casos que nós vemos na televisão, que fica um ambiente inabitável, a estrutura fica comprometida e a pessoa corre risco de morrer também, De tá? morrer, né? Então, esses são Uhum. os níveis que o ICD considera. E como profissional de organização, a gente tem a capacidade de atender os níveis 1 e 2, tá? Sim. Mas com muito cuidado, com muito estudo, com muita tolerância, né? Para entender o que acontece com essas pessoas. Eu sempre falo assim, ó, eu dou alguns cursos e tudo mais, né? E eu falo para meus alunos, eu falo assim, vocês não estão qualificadas para informar ao cliente o que ele tem que desapegar ou não. Você tem que guiar, né? Você Uhum. guia, você mostra a ele o que ele tem versus o espaço, porque você não sabe o que faz, o que ele tem a preço ou o que realmente faz significado para ele, o que ele tem carinho ou não, o que ele consegue desapegar ou não. Que para você, que não tem nenhum sentimento, que não tem nada, é só um objeto. Para aquela pessoa, não. Então,
o processo de uma organização, para uma pessoa que é desorganizada, já é muito intenso. É Sim, sim. intenso, Não, você sabe que movimenta muita emoção, movimenta, olha, é sim, bem, né? sempre o fator emocional envolvido. Tanto que você falou em desapego, né? Num bate-papo com um grupo que eu faço semanalmente, a gente falou assim, o desapego, o que é o desapego e o que é o trabalho do profissional de organização. Quer dizer, nós não ajudamos a desapegar, o desapego vem da própria pessoa. Tá? Ela que faz esse trabalho dela interno, tá? Para poder se desapegar. Nós ajudamos na triagem, então assim, na tomada de Isso, decisão, ela pode, então a gente auxilia, olha, então podemos dar ferramentas para que ela possa tomar decisão. Bom, isso eu vou isso. querer, de fato, não preciso disso, mas ela já fez o desapego. Então, usar o termo desapego é forte, porque a pessoa fica com a impressão que você vai lá, você vai tirar E vai tudo do tirar lugar, tudo. vai jogar no lixo. Aí eu fui atender uma cliente que ela falou assim, olha, você não é daquelas que joga tudo no lixo, né? Eu falei, É, não, pelo contrário, eu faço o trabalho junto com você, tá? Você vai ter a tomada de decisões, eu só vou perguntar, isso para você serve, ou então você quer ficar com isso, o que você acha? Eu vou dar ferramentas para você poder tomar decisão. Mas quem vai fazer o trabalho de desapego é você. Porque tem o envolvimento emocional sempre. Quando a pessoa sempre. ela guarda objetos, né, com uma grande quantidade, né, ela tem um apego emocional. Né? Seja porque ela acha que ela vai precisar um dia, né, ou então lá atrás ela passou fome e ela acha que ela precisa guardar porque vai fazer falta. Então, assim, é um universo extenso, né, que a gente ficaria aqui Sim, sim, horas conversando. Assunto para, sabe, dias de bate-papo, né? Mas exatamente. o profissional de organização, ele precisa principalmente desenvolver a escuta, tá? Porque ela quer falar sobre os sentimentos que ela tem, tanto que é um trabalho mais demorado mesmo, né? Não é um trabalho convencional, tá? É um trabalho de As pessoas acham extrema... que eles associam que a gente vai lá dobrar roupa, só isso, né? É muito Não, é extremo, muito é muito disso. profundo esse trabalho. Tá? Então, assim, por isso que eu me encantei, porque eu percebi assim que eu consigo ajudar pessoas, tá? Porque assim, só lá arrumar gaveta para mim não era trabalho, né? Eu Sim. não me sentia útil. Agora, ajudar as pessoas entenderem que aquilo está atrapalhando, né? E esse processo de junto com ela conseguir ter uma vida com mais qualidade, nossa, isso é fantástico. Eu não sei se você já passou pela experiência de teu cliente te abraçar chorando e agradecendo. Sim, várias Gente, vezes, várias várias. vezes, né? Isso é tão É, recompensador, é tão, assim, eu como mesmo para arquiteta, 15 anos, eu nunca tive essa experiência, sabe? Com organização, é algo tão profundo, a gente auxilia de uma forma tão porque você bacana, entra na sabe? intimidade da pessoa, tá? Ela tem a dor, ela tem vergonha, né? É difícil ela falar com as pessoas, ela precisa ter essa confiança para poder falar, não, você vai mexer em coisas minhas, que são tesouros meus, né? Foi Exato. com essa, então, olha, quando a gente fez o trabalho lá na Perla, precisou muita conversa, porque ela não queria saber de tirar nada, e a produção dizia, tirem tudo. Eu falei, não, não é assim que nós trabalhamos. Eu falei, de forma alguma. Ela vai tomar o poder de decisão. Tanto que nós fizemos o Sim, trabalho, aí chegou um momento que ela ficou sentada e a gente ia mostrando para ela, fica, não fica, fica, vai doar, sabe? E aí ela conseguiu algumas coisas se desfazer, mas não tudo. Né? Então, esse trabalho é de exatamente. formiguinha, né? Você hoje consegue uma parte, mês que vem a pessoa te chama outra vez para você fazer uma outra Exatamente, é isso que eu ia parte. falar. Porque a hora que ela sai dessa confusão, ela consegue depois decidir mais fácil que decisão tomar, Sim, que eu dou esse, eu ela preciso aprende. disso, eu não preciso. E aos pouquinhos a pessoa vai caminhando. Não adianta ser drástico. Se você for drástico, a pessoa é o inverso. Ela volta, Claro, né? ela se fecha, né? Então, assim, tanto que assim, eu faço uma oficina agora virtual, mas fazia presencial num espaço protegido para as pessoas que nem sempre queriam que entrasse na casa delas. Então a gente respeitava isso e essa oficina justamente reúne pessoas que têm
mais ou menos a mesma situação, né? E lá, nesse espaço, elas começam a falar, primeiro ficam meio constrangidas, mas depois acabam falando e isso dá resultado. Tá? E a gente mantém até hoje essas pessoas com muito carinho, os grupos continuam, tá? É muito bom, né? Porque as pessoas acabam, quando precisam, elas te procuram de volta e acabam pedindo ajuda novamente. A gente vê a parte da família, quase. Finalizar com organização e psicologia, vamos lá? A parceria? Ah, sim. Então, justamente, porque quando eu percebi que tinha envolvimento emocional, eu já conhecia a Débora Williamson Passos, e eu pedi para ela auxílio para essa cliente lá atrás, logo no começo que eu iniciei a carreira, encontrei vários objetos com forte emoção, perguntei para a Débora e ela me orientou como trabalhar, e alguns casos foram aparecendo, e fizemos uma parceria justamente para ela trabalhar o emocional e para depois eu entrar na parte física do espaço. Então, hoje nós temos essa oficina, a gente também tem uma oficina para personal organizers, para também entenderem, né, sobre a desorganização e como trabalhar com ferramentas e estratégias com esses clientes. Tá? Então, essa parceria já vem há 5 anos. Muito bom. Muito bom. Faz falta esse entendimento, principalmente também no mundo das profissionais. Eu vejo muito isso aqui, pelo menos esse entendimento do atendimento, do serviço que a gente presta e saber identificar esse tipo de pessoa que procura a gente. Porque tem pessoa que tudo bem, mas tem pessoa que a gente precisa ter um carinho, uma atenção bem especial aí, ouvir muito mais. E assim, veja, eu acho que todo personal organizer você encontra um nicho, né? Então, sempre eu digo, se você foi chamado por uma pessoa e ela revela que ela tem questões de acúmulo e ela tem a questão da desorganização, e você acha que você não tem perfil para isso, seja honesto com ela, fala assim, olha, eu percebo que existem questões emocionais, eu não sou especializada, eu vou indicar para você outra pessoa, tá? Então, isso é importante, para a pessoa, poxa, ela já deu o primeiro passo, que é importantíssimo, tá? Não adianta a família me procurar e dizer, olha, vem lá em casa, vem fazer a triagem ou então o desapego da pessoa. Eu falei, não, gente, a pessoa está sabendo? Não. Então, eu falei, primeiro vocês façam esse trabalho com ela, perguntem, se ela quiser, aí a gente promove uma reunião, um bate-papo, e aí eu entro para poder fazer uma proposta de trabalho. Agora, se a pessoa me procura, nossa, ela já deu um passo muito importante, né? Então, assim, quando procura uma profissional de organização que não tem a especialidade ou não quer trabalhar, todo o direito da profissional, ela pode indicar profissionais que já tem várias profissionais trabalhando, né? Exatamente. Isso que é importante. E é muito importante... Não sei se apareceu alguma... Pode falar. Pode falar. Muito importante, muito importante. Não, é muito importante identificar isso e ter a consciência de que a gente fica ali entre o 1 e o 2, né, os níveis. E eu acho que o 2 ainda é para quando você tem mais experiência. O 1 já é difícil, exato, né? Não, porque é emoção o tempo todo. Assim, porque se você pode, de repente você faz uma fala que a pessoa ela se ofende, você pode criar não é atrito, mas a pessoa pode ter um surto ali, né? Tipo assim, de cair, de chorar, de se sentir mal, tá? Então, esse cuidado, esse treino é importante ter esse equilíbrio durante os atendimentos. Eu não sei se aconteceu alguma pergunta, se teve, depois você me manda, eu respondo pro pessoal, tá? O pessoal me mandaram assim, algumas questões do tipo, como que eu lido com eu tenho na família, como que eu lido, como que eu convenço a ser, mas a gente já acabou de falar, né? Que fazer a parte do contexto, a né? Como eu convenço. É conversar, é escutar, entender as razões e não ficar cobrando. É importante não cobrar a pessoa, porque ela vai ter um momento dela. Chegar o momento que ela vai... achei que tivesse acabado. Que ela vai sentir que ela precisa de ajuda e ela procura. Ela pode ter certeza disso. Mas forçar não adianta. E mais uma coisa que eu também acho legal é saber identificar também que as pessoas entendam que elas podem ter momentos de desordem, né? De desorganização. Que é o que você falou com relação a tá passando um momento na vida meio conturbado, alguma coisa né, que é novo, que não sabe lidar, e acaba aumentando. E aí a questão é você também, a profissional, entender, né, esse momento da pessoa e até lidar com isso.
conversar com a pessoa. Eu te aviso, a hora que estiver acabando, ele começa um contador aqui. Não, eu tirei uma foto. Tirei uma foto aqui, para não esquecer. Eu na imagem. E assim, né? É legal essa sensibilidade. A gente, como profissional, eu prego muito isso. Nós temos que ser sensíveis ao cliente, entender o que o cliente pede. Às vezes ele não quer tudo perfeito, alinhado, tudo aquilo que ele não quer isso. Às vezes isso causa até mais ansiedade nele, né? Algumas coisas, logicamente, a gente entrega, mas entender, volta um pouco, né? Volta, entende o que ele precisa, faz ali a base e depois finaliza o serviço. Então é isso, eu queria E agradecer. consulta um psicólogo. Assim, o que eu acho importante é assim, consulta um psicólogo. Não há nada de mais nisso. Né? É super importante a opinião. Né? Mas eu também te agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Eu adorei nosso papo, aprendi muito, eu adoro. Eu falo, o formato de aulão é por isso. A gente está aqui, né, com o nosso tempo, o tempo é precioso, é algo que é o mais caro da nossa vida, né? É o que tem mais valor. Então eu falei, vou fazer aulão porque eu aprendo, as pessoas que estão assistindo aprendem, é sempre uma troca. Então, muito obrigada E fica mesmo de gravado coração. também, né? E fica gravado, Obrigada, a gente consegue compartilhar isso com todo mundo. Isso é maravilhoso. Que bom. Agradeço muito você também. Um beijo. Um beijo e fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.